5 de setembro de 1993 parecia um dia como qualquer outro no bairro de Bucktown, em Chicago. Era uma noite agradável de outono, tava chuviscando um pouquinho, então todos os moradores estavam dentro das suas casas assistindo TV, lendo um livro, quando de repente eles escutam um barulho muito alto, o barulho de 2 tiros, um seguido do outro. A polícia chegou em questão de minutos depois de receber várias ligações de vizinhos preocupados, e eles se depararam com uma casa naquela rua que estava com a garagem totalmente aberta. Assim que eles entraram, eles viram um corpo estirado no chão em cima de uma poça de sangue. Parecia o corpo de um homem de 30 e poucos anos de idade e que tinha sido baleado 2 vezes. Um tiro na parte de trás do pescoço e o outro na bochecha. Mais tarde, os vizinhos identificaram a vítima. Se tratava de Robert O'Dubain, de 31 anos. Ele era dono de um bar local e muito querido pela vizinhança, então foi um choque grande para todo mundo. Várias testemunhas foram ouvidas e os policiais descobriram que o Jeep do Robert estava desaparecido. Então eles pensaram assim: poxa, várias pessoas escutaram o barulho de tiros e depois o barulho de um carro acelerando. Será que o Robert estava chegando em casa naquele dia e ele foi abordado por assaltantes na hora de entrar na garagem? Tudo indicava que era um assalto que resultou em morte. Tanto a carteira como as chaves do carro do Robert sumiram. Só que os investigadores também descobriram uma coisa muito estranha. O suposto bandido não levou o dinheiro que estava no bolso da vítima, nem o relógio que estava no seu pulso. Será que o bandido simplesmente esqueceu de levar esses itens? Depois de alguns minutos, encontraram o carro do Robert largado a algumas ruas de distância da cena do crime. E os policiais acharam isso bizarro. Afinal de contas, o Jeep foi uma das únicas coisas de valor que foram levadas. Então, assim, que bandido se daria o trabalho de invadir uma casa para roubar e não levaria nada além de uma carteira vazia sem dinheiro? Alguma coisa ali não fazia sentido. Então a polícia formulou uma outra teoria. O assassino teria entrado na casa do Robert especificamente para matá-lo e levou o carro só para fugir da cena o mais rápido possível. Agora eles só precisavam descobrir quem foi. Conversando com os vizinhos, os investigadores descobriram que o Robert não morava sozinho. Ele vivia com a sua namorada, uma mulher chamada Catherine Sue. Como ela não parecia estar em casa no momento em que o crime aconteceu, eles esperaram algumas horas até que ela voltasse, porque vai que, sei lá, ela saiu com amigos, familiares, eles precisavam estar presentes na hora que ela voltasse, tanto para dar as más notícias quanto para interrogá-la. Mas o tempo foi passando e nada da Catherine voltar. Daí surgiu uma nova preocupação. E se ela também foi uma vítima? Se ela estava dentro da casa quando o bandido entrou e ela também foi sequestrada? A gente sempre escuta falar de casos terríveis assim, então era uma preocupação real. Só que eu sei que vocês que estão inscritos no Cafezinho Investigativo sabem o que acontece depois, e talvez vocês também tenham visto no título do vídeo. Catherine Sue não era nenhuma vítima indefesa. Apesar dela estar a quilômetros de distância da cena do crime, foi ela que arquitetou a morte do seu namorado Robert O'Dubain. Ai, mas agora você já me contou tudo, por que eu vou querer continuar assistindo o vídeo? Porque quem matou o Robert foi um jovem estudante universitário de 19 anos de idade, conhecido por ser super certinho, sem nenhum antecedente criminal e considerado o orgulho da sua família, Andrew Sue. Como vocês podem deduzir pelo sobrenome, ele era o irmão caçula da Catherine. E até hoje ele diz que foi manipulado pela sua irmã para matar o seu cunhado. Acredite em mim, você vai querer saber como essa dupla de irmãos assassinos chegou até aqui. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia ou adjacentes, enquanto tomamos um café gelado. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, eu preciso da sua ajuda para descobrir qual das seguintes histórias te deixa mais curioso. História 1. Uma estudante está estudando sobre violência para escrever o seu TCC. Só que no meio da pesquisa, ela descobre uma fita contendo um vídeo perturbador. Uma jovem sendo torturada até a morte. E o pior, ela descobre que a menina era uma ex-aluna da sua universidade. História 2. Um ex-detetive decide deixar a vida de policial para trás e se muda com a sua esposa para um bairro tranquilo. Só que os seus novos vizinhos são meio estranhos. E aí um dia, a filha adolescente do vizinho de porta dele o aborda e diz: "Este homem que mora comigo não é meu pai." E por último, história 3. Samurais começam a ser encontrados mortos com a sua garganta cortada no Japão medieval. Um herói militar é chamado para investigar esses assassinatos e ele acaba descobrindo que a causa não parece ser desse mundo. Agora me diga, 1, 2 ou 3?
Muito obrigada, vocês acabaram de decidir qual filme eu vou assistir na Filmica, que é a patrocinadora dessa porção do vídeo de hoje. A Filmica é uma plataforma de streaming brasileira com um acervo insano de filmes do mundo todo, de 75 países diferentes, tá? Todas as sinopses que eu falei antes eram de filmes de suspense / terror, porque eu sei que vocês gostam disso, mas a Filmica também tem filmes de vários outros gêneros, inclusive vários filmes cult e difíceis de encontrar em outros lugares. Inclusive tem um filme de comédia que eu quero muito assistir, que se chama Adjuma. É a história de uma viúva de meia idade que mora em Singapura e é viciada em K-dramas. Daí um dia ela viaja pra Coreia do Sul e o resto é história. Meu Deus, eu quero muito assistir. Não parece sensacional? E se você usar o meu cupom CAFEZINHO, você ganha 20% de desconto no passe anual. Ele te dá direito a até 5 telas por apenas R$10 mensais, usando o meu cupom, né? E se você dividir com um amigo, um familiar, sai ainda mais barato. Então vale muito a pena. Muito obrigada, Filmica, e a todas as pessoas que apoiam os nossos patrocinadores, porque é graças a eles que eu posso assistir vários filmes e criar o conteúdo que vocês querem assistir. Pra entender como tudo isso aconteceu, precisamos conhecer a família Seo. Catherine e Andrew Seo nasceram na Coreia do Sul em uma família bem tradicional. Os seus pais, Ronald e Elizabeth, valorizavam profundamente a cultura coreana e a importância da família. O pai deles, Ronald, trabalhava num banco japonês, enquanto a mãe era farmacêutica. Pelo que eu entendi, eles eram os seus típicos pais asiáticos, tipo o estereótipo que você pensa de Tiger Parents, que eram super rigorosos e super exigentes, principalmente com a Catherine no começo, porque ela era mais velha. A Catherine era 5 anos mais velha que o Andrew e, diferentemente dele, ela era muito mais extrovertida e às vezes até rebelde. O Andrew, que era o bonzinho, o estudioso, o queridinho da família. Desde muito cedo, o pai sempre gostou mais do Andrew. Até porque, como eles eram uma família muito tradicional, muito conservadora, muito patriarcal, toda a atenção, todo o carinho era direcionado ao filho homem. Em 1976, os 4 imigraram para os Estados Unidos e construíram uma nova vida em Chicago. Na época, Catherine tinha 7 anos e o Andrew 2. Nos Estados Unidos, a diferença de tratamento entre os dois irmãos ficou ainda mais aparente. Como os pais não falavam muito inglês, os filhos se tornaram meio que os tradutores oficiais da família. Quando era o Andrew traduzindo, o pai se gabava horrores. O Ronald falava para os seus colegas de trabalho que o Andrew era o seu maior orgulho, que ele amava o filho, sempre dava declarações grandiosas de amor e até falava que ele nunca conseguiria viver sem ele. E assim, ao que tudo indica, o Andrew foi sim uma criança e um adolescente muito certinho. Ele era super disciplinado, acordava cedo, tirava ótimas notas, ajudava os pais e era super ligado à família. Era a definição do filho perfeito. Alguns diriam que ele era até bonzinho demais, que ele fazia tudo que os outros pediam pra ele, assim, do tanto que ele era obediente. E isso incluía tanto os seus pais quanto a sua irmã. A situação da Catherine era muito diferente. Quando ela era chamada pra ajudar os pais, era sempre uma coisa meio traumatizante. Vou dar um exemplo. Quando ela tinha apenas 10 anos de idade, os pais pediram pra ela traduzir uma espécie de testamento informal, tipo uma cartinha expressando o seu desejo de que se eles morressem, um vizinho ficaria com a guarda dela e do irmão. Imagina uma criança de 10 anos escrevendo sobre a morte dos seus pais. Nessa idade, ela não conseguia compreender que eles não estavam pra morrer, não era uma coisa que aconteceria, sei lá, no dia seguinte. Então, ela chorou do começo ao fim e foi realmente um evento traumático. Conforme ela foi ficando mais velha, a Catherine começou a se integrar cada vez mais aos costumes e à cultura americana. Já adolescente, ela começou a desafiar os seus pais, querendo mais independência. Poxa, ela viu os colegas de escola dela saindo com os amiguinhos, namorando, tendo experiências normais de qualquer adolescente. Só que ela não tinha essa mesma liberdade dentro de casa. Os pais sempre queriam saber com quem ela estava saindo, controlavam as horas dela, tinham fortes expectativas em cima dela, e isso era um peso muito grande para se carregar nas costas. Desde criança, ela sempre teve muitos atritos com seu pai, inclusive ele costumava bater muito nela, só que um dia as coisas saíram ainda mais do controle. Um dia, quando a Catherine ainda era super novinha, ela revidou as agressões do seu pai e o arranhou violentamente até sair sangue. Supostamente ele ficou tão bravo que jogou gasolina em cima dela e ameaçou botar fogo na casa, tipo, matar todo mundo lá dentro pela honra da família, até que a mãe interveio. Era um ambiente familiar muito tóxico, mas em 1985
tudo mudou. O Ronald desenvolveu um câncer de estômago e faleceu logo depois. O Andrew, que na época tinha 11 anos, passou um mês praticamente morando no hospital ao lado do seu pai acamado. Ele até aparecia nos jornais e as manchetes eram todas: conheçam o filho perfeito. Como vocês podem imaginar, ele ficou devastado com a morte do seu pai. Já a Catherine, nem tanto. Eu não tô dizendo que ela não ficou triste, com certeza ela ficou sim, era uma menina de 16 anos que acabou de perder o pai. Mas por outro lado, agora ela tinha mais liberdade pra ser quem ela queria ser, fazer o que ela queria, era uma sensação de liberdade que ela nunca tinha sentido antes. Segundo conhecidos, ela começou a gastar muito, ela gostava de comprar coisas caras, tipo roupas, bolsas, ela saía toda hora, porque a mãe deles, a Elizabeth Sue, não era tão rigorosa quanto o pai, então meio que ela deixava. Foi mais ou menos nessa época que a Catherine conheceu Robert O'Dubane em uma academia. Ele era 7 anos mais velho que ela, mas mesmo diante dessa diferença de idade, os dois começaram a namorar. No começo, os dois tinham um relacionamento normal, pelo menos é isso que os conhecidos da família diziam. Existem algumas fontes que dizem que a mãe da Catherine não se importava com esse relacionamento e outros que ela ficava meio incomodada com essa diferença de idade. Não sei dizer qual dessas afirmações é verdadeira. Apenas 2 anos após a morte do Robert, outra tragédia recaiu sobre a família Sue, e dessa vez uma tragédia muito mais sombria. A mãe foi encontrada morta embaixo de uma pilha de roupas na lavanderia que ela era dona. Parece que alguém a esfaqueou 37 vezes. O assassino nunca foi encontrado, apesar da polícia ter algumas suspeitas, e a gente vai falar disso já já. O Andrew, agora com 13 anos, foi colocado sob a tutela da sua irmã de 18 anos. Como ele era o queridinho da família, ele também era o único beneficiário da apólice de seguro da sua mãe, e acabou herdando $800 mil. Só que como ele era um pré-adolescente e ele ficou sob os cuidados da Catherine, ela também teve acesso a esse dinheiro. Ele estava completamente devastado. Como eu falei antes, ele era muito apegado aos seus pais, chegava até a ser uma dependência emocional. E aí, quando ele perdeu tudo isso, ainda com 13 anos, ele se jogou de braços abertos na sua irmã. Agora pense assim, ele sempre foi um menino super certinho, super obediente, que fazia tudo o que os pais dele falavam. Ele passou a ser assim com a irmã dele também. E por um tempo, as coisas foram se encaixando. O Andrew continuou tirando notas maravilhosas na escola e até chegou a receber uma bolsa de estudos para a universidade mais tarde. Assim que a mãe faleceu, o Andrew foi morar com a Catherine e com o Robert. Sim, o casal já morava junto e eles eram sócios a esse ponto. Eles abriram um bar juntos e parece que o negócio estava dando super certo. Muito dinheiro entrando para a família. Com o tempo, o Andrew foi se aproximando do Robert e ele começou a enxergá-lo como uma segunda figura paterna. E eu queria que a história terminasse por aqui, os três morando juntos como uma família unida, mas não foi o que aconteceu. Vamos voltar para o fatídico dia em que o Robert foi morto. A polícia estava desesperada procurando pela Catherine. Eles pensaram que ela tinha sido sequestrada pelo assassino e que a sua vida estava em perigo. Então deixaram várias mensagens de voz no seu celular. Só que ela estava vivinha e no dia seguinte ela apareceu. Ela foi chamada para falar com a polícia e explicou que ela não estava presente no dia do crime porque ela estava saindo com o seu outro namorado. Isso mesmo, só que ela não estava traindo o Robert, nem nada assim. Não é uma história de uma mulher que conhece um amante e decide matar o seu ex-parceiro pra ficar junto do novo cara. Os dois, a Catherine e o Robert, tinham um relacionamento aberto e eles podiam ver outras pessoas. Tanto é que o próprio Robert tinha várias outras namoradas, então até aí tudo certo. A polícia pôde verificar o seu álibi e é isso, era um álibi sólido. Ela realmente não estava presente na hora do crime. E se ela não podia ser assassina, quem foi? Catherine deu algumas dicas para os policiais de quem poderia ter sido. Ela contou que ele namorava muitas mulheres, pode ser que alguma delas tenha tido ciúmes e queria ele só para ela. Talvez tivesse alguma coisa a ver com as dívidas de jogos que ele tinha. Da forma que ela podia, ela cooperou com a polícia, ela se mostrou muito abalada quando chegou na delegacia. Vários sinais de que ela não estava envolvida com o crime. Só que um dos detetives que estava trabalhando nesse caso reparou um
um detalhe muito estranho. Em momento nenhum, ela perguntou para os policiais como o Robert tinha sido morto, ou tipo, as circunstâncias do crime. E essa não é uma das primeiras coisas que você faria? Você não ia querer saber como o seu parceiro foi morto, entender o que realmente aconteceu? Pois é, o detetive achou isso muito suspeito e começou a fuxicar um pouco mais a fundo a vida da Catherine. O que ela estava fazendo nos dias que antecederam ao crime? Eles foram até o bar onde eles eram sócios, eles tinham uma sociedade 50%, 50%, só que os funcionários dos dois diziam que a Catherine era a pessoa que realmente mandava nos negócios, ela era a CEO. E quando esses dois estavam juntos, a Catherine e o Robert, eles mal pareciam um casal, eles pareciam mais colegas de trabalho. E aí os policiais foram juntando todos esses pontos suspeitos. O relacionamento não parecia estar nos melhores termos, também tinha a questão do dinheiro, porque se o Robert morresse, o bar ficava totalmente para Catherine, o que seria uma grande vantagem. Ela também era beneficiária da sua apólice de seguro e ganharia uns $250 mil com a morte dele. Tudo isso parecia ser um motivo para o crime. Os policiais também desenterraram o caso da morte da Elizabeth Suh e eles notaram algumas inconsistências. Na época, a morte dela tinha sido considerada tipo uma tentativa de roubo que não deu certo. Mas isso não era muito consistente com o perfil de outros assaltantes, porque a Elizabeth foi esfaqueada 37 vezes. Normalmente, nesses casos em que o roubo é o principal motivo, o bandido entra, tenta roubar o máximo que pode no menor tempo possível e vaza. Por os investigadores, parecia mais um crime passional, alguém que queria vingança ou tinha raiva, tinha ranço da Elizabeth Suh e queria ela morta. Também tem o ponto da apólice de seguro, já que $800 mil ficaram para os filhos, e o fato de que algumas pessoas falavam que a Elizabeth não aprovava o relacionamento entre a sua filha e o Robert. Só que o que mais chamou a atenção dos policiais é que na época eles até conversaram com a Catherine. Ela foi interrogada e ela tinha um álibi. O álibi que ela estava com o seu então namorado, Robert O'Dubane. Ele era a única testemunha que corroborava com o álibi dela. Então eles começaram a especular, será que ela tinha alguma coisa a ver com a morte da sua mãe e agora ela resolveu matar o Robert porque ele sabia de alguma coisa? Será que foi uma tentativa de silenciá-lo? Tá, mas agora voltando pro assassinato do Robert, a Catherine também tinha um álibi. O novo namorado dela disse que os dois passaram a noite toda juntos, tem provas de que eles estiveram fora de casa, comeram em restaurante, e não tinha como a Catherine estar em dois lugares ao mesmo tempo, no restaurante e na garagem matando o Robert. Então, quem que foi? A polícia pensou assim, se não foi ela que puxou o gatilho, provavelmente foi alguém super próximo a ela, talvez algum familiar. E o único familiar que ela tinha era o seu irmão Andrew. Eles olharam os registros telefônicos da Catherine e descobriram uma série de ligações entre ela e o irmão no dia do crime. Uma série. Tá, irmãos conversam, beleza, mas olha essa outra evidência. Os investigadores entraram em contato com a Universidade do Andrew e eles cederam a ficha de presença dele. Parece que o Andrew saiu do campus onde ele estava morando exatamente no dia do crime. Era um campus fechado, então eles realmente tinham todas as informações de quem entrava e saía. Um colega de quarto do Robert também corroborou essa história, dizendo que naquela mesma semana o Andrew tinha contado que ele teria que voltar para casa no final de semana para resolver assuntos familiares. Mas por quê? Porque um jovem de 19 anos que entrou na universidade com bolsa, super estudioso, com um futuro brilhante à frente dele, mataria a sua figura paterna, porque sim, o Robert e o Andrew eram super próximos. Bom, foi encontrado um recibo de uma passagem. Quem comprou a passagem de trem do Andrew, que ia do campus onde ele estava morando, que era meio longe, até Chicago, foi a Catherine. Ela comprou passagens para o irmão exatamente no dia em que o crime aconteceu. Muito estranho. Só que o Andrew tava meio que foragido. A polícia queria falar com ele, mas não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Então eles voltaram a conversar com a Catherine. Nesses interrogatórios que se seguiram, a Catherine mudou de história várias vezes. Tinham várias inconsistências. E em um ponto, ela até chegou a subornar os policiais, perguntando pra eles: quanto dinheiro vocês querem para esquecer essa história toda? Só uma pessoa meio culpada falaria isso, eu acho.
Mas no final das contas, eles tinham evidência suficiente para prendê-la por conspiração para cometer assassinato. Mais de um mês depois do assassinato, o Andrew também foi preso. No começo, ele foi questionado num aeroporto aleatoriamente porque acharam que ele era um traficante de drogas porque ele estava agindo de forma estranha e comprou as passagens com dinheiro. Ele foi separado num lugar tipo aeroporto, área restrita, e teve a bolsa revistada. Lá dentro, os policiais encontraram um bolo de dinheiro, tipo com mais de 60 mil dólares em espécie e uma carteira. A carteira que pertencia ao Robert O'Dubain. Ao ser interrogado, o Andrew quebrou psicologicamente. Um dos detetives que estava trabalhando nesse caso usou uma tática bem questionável. Como ele achava que o Andrew tinha atirado e que a Catherine tinha sido a mandante do crime, ele pegou algumas fotos da mãe dos dois quando ela foi morta e mostrou para o Andrew. Ele nunca tinha visto essas fotos antes, devia ser uma cena terrível, porque ela foi esfaqueada 37 vezes, né? E o detetive falou pra ele, entrega sua irmã aí agora, porque foi isso que ela fez com a mãe de vocês. Não parece nada ético, mas funcionou. O Andrew confessou ter matado o Robert. E mais que isso, ele disse que foi manipulado pela sua irmã para cometer esse assassinato. Nas semanas que antecederam o crime, a Catherine ligou pro seu irmão várias vezes falando mal do Robert, dizendo que ele estava batendo nela, que ele era um agressor, que ele estava desviando dinheiro do negócio que eles tinham em conjunto. Isso pegou muito na fraqueza do Andrew, que era muito família. Desde pequeno ele foi criado para colocar a família dele acima de tudo. E agora o seu único familiar era a Catherine. Ele queria protegê-la como pudesse. E depois de semanas botando essas coisas na cabeça dele, supostamente a Catherine falou: olha, eu acho que o único jeito agora é matar o Robert. Você faria isso por mim? E ele acabou aceitando. Andrew disse que foi a Catherine que planejou todo o crime. Foi ela que disse que ele tinha que se vestir todo de preto, ela que conseguiu a arma, que instruiu onde e como ele deveria matar o cunhado. E supostamente foi ela também que disse pra ele atirar mais de uma vez pra ter certeza que o Robert tinha morrido. Tá, agora vamos para as condenações. A Catherine tinha sido presa por causa da quantidade de evidências contra ela. Só que ela conseguiu pagar a fiança e responder em liberdade. No momento em que o julgamento começou, no entanto, ela não apareceu. O juiz emitiu um mandado de prisão para ela e prosseguiu com o julgamento à revelia. Após 2 horas de deliberações do júri, a Catherine foi considerada culpada de assassinato em 1º grau e assalto à mão armada. Ela foi sentenciada à prisão perpétua se ela fosse encontrada. Então foi basicamente um julgamento sem a pessoa. Foi um julgamento sem a Catherine estar presente, mas ela foi condenada. Ela passou meses foragida, vivendo no Havaí com um outro nome. Só que aí um dia ela viu cenas, tipo vídeos, fotos dela no programa America's Most Wanted, que é um programa que mostra os criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Então ela decidiu se entregar depois disso, porque ela estava cansada de fugir. Até hoje ela está servindo a sua sentença de prisão perpétua. Já o Andrew foi condenado a 80 anos na prisão pelo assassinato. Algumas pessoas tiveram dó dele, pensando que ele foi totalmente manipulado pela sua irmã e que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido, só que no final das contas foi ele que puxou o gatilho. Ele até falou numa entrevista: eu sou a pessoa responsável por esse crime, mas o que eu quero explicar às pessoas é que a minha irmã era tudo pra mim e tudo que eu tinha. Ela era minha mãe substituta, ela era minha salvação e eu acreditava nela. Agora em janeiro de 2024, 30 anos após matar o namorado da sua irmã, Andrew saiu da prisão graças a uma nova lei estadual que concede crédito de sentença retroativa para programas de reabilitação. O que quer dizer isso? Ele participou de vários programas de reabilitação dentro da prisão, demonstrou arrependimento pelos seus crimes, teve um ótimo comportamento dentro da cadeia e por esses motivos ele foi solto com 30 anos e não 80. Ele agradeceu todos os seus apoiadores durante essa jornada e quando ele tentou contactar sua irmã Catherine na prisão, ela
ela negou. No entanto, não é todo mundo que concorda com a sua libertação. Por exemplo, a promotoria do caso falou em uma declaração. O fato do Andrew ter sido libertado após cumprir pouco mais de 30 anos, quando ele deveria cumprir 80 por um assassinato frio, calculado e premeditado, é, na minha opinião, uma afronta à justiça e à memória de Robert O. Dubain. Esse foi o caso de hoje. Eu acho que eu postei com um pouco de atraso, mil desculpas, gente, é porque essa semana foi muito corrida e eu tive que editar esse vídeo em vez do meu editor. Então, assim, desculpa por estragar o almoço de vocês. Eu sei que vocês assistem o vídeo durante o almoço. Quem sabe vocês assistiram durante o cafezinho da tarde. Lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.